nesta noite aqui, que nós possamos, assim como o tema de 2025, que nós possamos olhar e que os nossos olhos estejam fitos na presença. Que nós possamos focar e colocar o nosso coração, todo o nosso foco em Jesus. Naquilo que Deus pode fazer no nosso meio, amém? E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Hoje, eu vou falar uma coisa para você. Eu me sinto muito desafiado pela ministração, não que eu não seja todos os dias, mas hoje muito mais do que qualquer dia normal. Por quê? Porque, primeiro, essa ministração que hoje aqui é uma ministração que ela é propriamente para a igreja. É uma pregação que ela é direcionada para a igreja. Talvez você se pergunte, Marci, mas eu não sou convertido, eu não faço parte da igreja, então isso não vai, de certa forma, me tocar. Então você imagina que existe um lugar onde Deus quer que nós chegamos. Então ali é um lugar onde nós chegamos e nós como igreja talvez não acessamos esse lugar. Ou melhor dizendo, nós como igreja não chegamos nesse lugar do qual Deus quer que nós cheguemos. Então se você não faz parte da igreja, então, nossa, quão atrasado, quão longe você está. Então essa palavra também ela vai tocar você. E eu quero que hoje, nesta noite, nós tenhamos um choque de realidade. Nesta noite o Espírito Santo quer que nós olhamos para nós mesmos e através das escrituras, através da luz da Bíblia, nós possamos fazer um autoexame, uma análise de como que está a nossa vida. Se existe uma forma do qual Deus quer que nós vivamos, se existe um projeto, se existe um propósito do qual Deus quer que eu cumpra, quer que você cumpra. Então, será que de fato eu estou de acordo com esse propósito que Deus tem para a minha vida? E eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 64. Eu vou ler na NVI 64 a partir do versículo 1. Eu vou ler na NVI, diz assim: Isaías 64 na NVI. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desces para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto, e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ire demais, ó Senhor. Não te lembre constantemente das nossas maldades. Olha para nós, nós somos o teu povo. Amém? Vamos orar? Papai querido, eu me coloco mais uma vez aqui na tua disposição, Pai. Eu não sei pregar. O Senhor sabe, Senhor meu Deus, o Senhor conhece o meu coração, Pai. Eu estou aqui diante dos meus irmãos, Papai querido, por pura obediência. Ó Espírito Santo, me usa como um canal do fluir da tua glória. Ó Espírito Santo, eu não sei como falar, eu não tenho argumentos, ó Espírito Santo. Eu não consigo convencer ninguém, mas a tua palavra diz que teu Espírito consegue convencer. Então que nesta noite o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais. Que nesta noite, Senhor meu Deus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Nós queremos conhecer a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Nós queremos como igreja viver, Papai querido, focado com os olhos fitos na Tua presença, Papai querido. Por isso nesta noite, Pai, nós pedimos mais uma vez, usa-me, Papai querido,
com ousadia, Pai. Que eu fale aquilo que está no teu coração, Pai. E aquilo que eu decidi falar, Senhor meu Deus, que não é da tua vontade, que o Senhor me impeça, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero profetizar, Senhor meu Deus, aquilo que está no teu coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu me sinto que nem Noé hoje. Porque Noé, quando está construindo uma arca, ele está construindo uma arca porque está vindo uma chuva que ninguém viu essa chuva vir. Até então não tinha chovido, até então não tinha derramado água. E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu vou ministrar uma palavra aqui, do qual Deus quer para nossas vidas, do qual isso nós vamos ver num contexto bíblico e histórico ao longo da história. Mas isso não é uma realidade em nós, nem como igreja, e também nem como nação. Nem às vezes, individualmente, isso é uma realidade na nossa vida. O tema da ministração hoje é avivamento. Avivamento fala de uma presença, um derramar do Espírito Santo, de uma forma como nunca antes foi vista. De uma forma como, talvez a gente está aqui, a gente está numa atmosfera, e a gente está louvando, a gente está adorando, a gente sabe que a presença de Deus ela está aqui, porque a própria Bíblia diz que a presença de Deus ela está em todos os lugares. Para onde nós devemos esconder da tua presença? Se nós vamos num lugar mais alto, lá Ele está. Se nós descemos no mais profundo abismo, lá também Ele está. Então nós sabemos que a presença de Deus ela está aqui. Mas quando nós falamos sobre avivamento, quando nós falamos sobre o derramar do Espírito Santo, como nós falamos sobre o foco do qual é 2025, é o ano da presença, nós estamos falando daquilo que você já ouviu outro dia eu falar, o pastor Alexandre falar. Nós estamos falando da presença manifesta de Deus. Nós estamos falando de algo que não é uma realidade na nossa vida, não é uma realidade na nossa comunidade como igreja. Uma vez, outro dia, no segundo dia de aula de intercessão, eu falei um pouco, na verdade o foco todo foi sobre isso daí, sobre o avivamento. E se a gente vamos fazer o seguinte, se a gente olhasse para a Bíblia, para Atos dos Apóstolos, o modelo da igreja que Deus quer para nós, o modelo de discípulo que Deus quer que nós sejamos, se nós fizéssemos uma autoanálise, será que nós estamos vivendo aquilo ali? Se nós como igreja, se lá é o marco zero, se lá é o ponto A, B, C, D do alfabeto, se nós fizermos uma análise para nós vamos notar que nós estamos menos um. Nós vamos notar que a realidade do qual Deus espera para nós, como igreja, do qual Deus espera para nós estamos muito longe, nós estamos muito distante. Então por isso que o foco hoje de 2025, o foco desse ano, é justamente nós focarmos na presença de Deus, para que o nosso coração, a nossa mente, nós possamos estar direcionados e possamos ser assertivos naquilo que Deus quer para nós. Existe um alvo para as nossas vidas, e esse alvo é a presença de Deus. E esse alvo, como a gente está vendo aqui, chama-se avivamento. Então, o que é o avivamento? Essa palavra, ela tem sido muito falada, ela tem sido muito pregada, mas qual é o real sentido da palavra avivamento? Porque às vezes a gente pensamos assim, avivamento é quando muitas pessoas são salvas. Acontece isso no avivamento, mas isso não é avivamento. Avivamento é um culto animado, é um culto empolgado, os jovens tudo ali fazendo trenzinho e pulando e gritando. Dentro do avivamento pode ter isso, mas isso não é avivamento. Avivamento não é a igreja se movendo profeticamente nos dons e o sobrenatural acontecendo. Isso é uma consequência do avivamento, mas não é um avivamento em si. Então o que é o avivamento de verdade? Avivamento é uma nova vida para o novo nascido. Avivamento é quando a presença de Deus vem sobre um lugar. A presença de Deus vem sobre um endereço. A presença de Deus desce, e o que nós não conseguiríamos fazer talvez em um ano, o que nós como igreja talvez não conseguiríamos alcançar,
agora nós andamos numa velocidade sobrenatural. Por quê? Porque agora quem nos impulsiona, quem vem sobre as nossas vidas, não é o nosso comando, não é o nosso achismo, não é uma estratégia de evangelismo, não é uma pregação legal que eu ouvi na pregação no outro pregador, e agora estou ministrando, não. Agora é a presença manifesta de Deus sobre um lugar. É Deus olhando para ele e falando assim: olha, os meus olhos estão sobre todos os lugares, mas existe um lugar que eu vi um povo que está totalmente quebrantado, que está com sede, que está com fome da minha presença, e isso atrai o coração de Deus, e Deus então fala: é para lá que eu vou, e Deus então desce para este lugar. Então quando nós lemos o texto de Isaías, ó, se rompesses os céus e descesses, nós estamos falando do clamor do profeta. Ó, se os céus de Tupi Paulista se abrissem e a presença de Deus viesse por aqui. Então o texto vai falar: nós seríamos como gravetos, ou seja, nós seremos incendiados. E essa cidade seria uma panela de pressão, e a água borbulharia. Por quê? Porque nós, como homens e mulheres incendiados pela presença de Deus, nós iríamos mudar a realidade da nossa cidade, nós iríamos mudar a realidade do nosso serviço, nós iríamos mudar a atmosfera, nós iríamos mudar o ambiente da nossa cidade. Então é isso que Deus quer de nós. Essa é uma promessa que Deus tem para as nossas vidas. Então o nosso foco, o nosso desejo, o que Deus quer para as nossas vidas é que nós sempre estejamos buscando a tua presença. E algo como introdutório aqui, dentro desse tema, é que a vontade de Deus sempre foi estar com o seu povo. A vontade de Deus sempre foi se manifestar ao seu povo, se relacionar com o seu povo, de uma maneira palpável, de uma maneira não somente de uma visão, de um discernimento espiritual, mas de algo real, algo presente. Efésios 1,4 diz assim, ó: porque Deus nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, antes de Deus criar qualquer coisa, antes de Deus formar a criação, qual que era o desejo de Deus? Para o que Ele nos criou? Para sermos santos, irrepreensível em sua presença. Esse sempre foi o desejo de Deus. Estarmos nós diante da tua presença, a sua presença ser o desejo nosso, o nosso relacionamento, a nossa amizade com Ele. Nós vamos ver isso descrito ao longo da palavra de Deus. Quando o homem peca, nós vemos o que? Deus indo atrás do homem. Nós vemos a presença de Deus se manifestando no monte, nós vemos na arca da aliança, nós vemos o derramar de Deus ali, Deus manifestando. E esse sempre foi o desejo, porque Jesus, um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Então nós estamos vendo várias partes da Bíblia que está recheado com o quê? Com a vontade de Deus, com a vontade de se manifestar no nosso meio. E eu quero ler Crônicas, 2 Crônicas 7, 1, 3, que diz assim, ó: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Esse aqui, entre vários exemplos que eu poderia dar, por exemplo, que nem Atos dos Apóstolos, nós estamos vendo uma manifestação de uma forma diferente. Nós não estamos vendo somente uma impressão, mas nós estamos vendo uma manifestação de forma física. Nós vemos uma manifestação de uma forma palpável. Ou seja, a presença de Deus estava de uma forma diferente ali. Se nós formos estudar depois, nós vamos vermos a oração que Salomão faz ali. Salomão faz a seguinte oração, ele fala assim: olha, eu sei que o Senhor não habita em lugares feitos por mãos humanas, mas agora eu te peço, venha sobre este lugar, venha sobre esse templo. E a Bíblia diz que a resposta foi justamente o quê? A presença de Deus
manifesta vir sobre aquele lugar. Nós vemos Atos dos Apóstolos que foram línguas repartidas como de fogo, ou seja, existia uma manifestação diferente ali. Eles viram que tinha algo diferente ali. E esse algo diferente era uma manifestação física. Era uma manifestação que não tinha visto em outro lugar. E quando nós olhamos do contexto da história, agora, não somente dentro da Bíblia, e é lógico que só a Bíblia já seria argumento suficiente para respaldar nós, porque nós andamos guiados pela Bíblia. Quando nós vamos ler ao longo da história, por exemplo, no século 20, nós vamos ver, por exemplo, eu acho que aqui todo mundo conhece, se não conhece, deveria ter um livro até que foi material de estudo nosso, do Mike Duke, chama-se Avivamento. E nós vamos ver, e isso daí, meus irmãos, é fato, tá? Não é um achismo, são fatos de verdade, isso é documentado, isso tem jornal. O que acontece na Rua Azusa, em 1506, em 1906 a 1905 a 1906, um homem chamado William Seymour, ele orou, ele juntamente com um grupo de pessoas, orou clamando para que a presença de Deus viesse de forma sobrenatural. Eles tiveram sede, fome pela presença de Deus. E a história vai dizer que eles ficaram um tempo de oração, buscando a presença de Deus, clamando que eles queriam mais da presença de Deus, eles estavam com fome e eles queriam se derramar, orando e jejuando, e no 10º dia, a presença de Deus desceu sobre eles. E aí, uma mulher que não sabia malemar falar direito, ela começou a passar a falar 6 idiomas. Ela não sabia tocar nenhum instrumento, ela começou a tocar instrumento. A presença de Deus foi tão tremenda sobre aquele lugar, que as pessoas eram atraídas por lá, e a casa começou a rachar. A varanda começou a trincar. Por quê? Porque a glória do Senhor estava ali. O que atraía as pessoas ali era a presença de Deus. Então eles foram para um lugar que ficou conhecido depois, muito famoso, como a Rua Azusa. Essa casa que houve o primeiro mover, ela está lá até hoje. O Benny Hinn, um grande pregador, ele comprou como memorial daquilo que Deus fez na história. E o que acontece? Existia um mover diferente lá. Existem relatos de pessoas chamando o corpo de bombeiro porque eles viam fogo no galpão. O bombeiro chegava lá e falou assim: cara, não tem nada aqui. Você tá doido? Não, nós vimos fogo. Por quê? Porque tinha algo diferente naquele lugar. E eu não sei você, mas é isso que eu quero para a minha vida. Eu não sei você, mas esse tem que ser o nosso desejo como igreja. Uma fome, uma sede para a presença de Deus. Nós somos gratos por tudo aquilo que Deus fez aqui agora, neste momento, por tudo aquilo que nós construímos, mas nós precisamos ir num lugar mais profundo em Deus, amém? Nós precisamos tomar posse dessa palavra e falar assim: Deus, existe uma presença, existe um manifestar que é mais poderoso, do qual nós não vimos ainda, mas que nós queremos isso para a nossa vida. Nós queremos chegar neste lugar. E agora, depois de toda essa introdução, nós bem sabemos que existe uma promessa para nós. A promessa de Joel é o seguinte: de que antes da volta de Jesus, nos últimos dias, Deus derramaria do teu espírito. E a Bíblia diz que Ele derramaria o teu espírito sobre toda a carne, sobre todas as nações, sobre todo povos, raças e línguas. Mas Ele não está falando ali que Ele derramaria em todo lugar. Então existe um lugar específico onde a presença de Deus, ao longo da Bíblia, ao longo da história, existe um lugar específico onde Deus olhou e o seu coração, ele foi atraído para este lugar. E a Bíblia diz que ele se manifestou dessa forma diferente. Então, existe algo que Deus quer que nós acessamos. Essa presença real e palpável é algo que Deus quer para as nossas vidas. E por que essa noite eu estou pregando justamente para a igreja? E por que avivamento é um novo nascer para o novo nascido? Porque nós precisamos ter uma realidade e olhar para nós
e olharmos e vermos que isso não é uma realidade na nossa vida. Esse mover sobrenatural, do qual a Bíblia está dizendo, essa presença palpável, ela não é uma realidade em nós. E o avivamento começa justamente aí. O avivamento, a própria palavra diz, avivar, reviver. O avivamento é justamente a consciência de que um povo, um grupo de pessoas, eles tiveram de que eles estavam mortos, de que eles precisavam de Deus, de que eles precisavam mais de Deus. Meu irmão, não estou falando com isso daí, não é que nós não sejamos salvos, amém? Não é que a presença, o Espírito Santo não está em nós. Não é isso que eu quero dizer. Eu não estou falando que você não está salvo. Eu não estou falando que o Espírito Santo não está em você, até porque senão você não confessaria Jesus como seu Salvador. Eu estou falando que existe algo muito mais além. Existe algo muito mais grandioso que Deus quer para nós, como igreja, como algo coletivo. E nós precisamos abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração e entender que isso é uma realidade em nós. De que nós devemos clamar pela presença de Deus, de que nós devemos ter um anseio pela presença de Deus, de que nós devemos desejar que a presença de Deus venha para a nossa cidade. Então, dentro disso, eu quero falar duas coisas, e a gente vai finalizar. O primeiro, nós temos que ter um entendimento de que nós não somos nada, de que nós realmente precisamos dessa presença manifesta de Deus. Só que o que precisa ser gerado no nosso coração, e isso é uma oração que nós devemos clamar a Deus, é um amor pela presença de Deus. Eu quero ler um texto aqui, esse vai ser o penúltimo texto que eu vou ler. Diz assim, Êxodo 33, do 1 ao 4. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão e Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-lo no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou. Espera só um minutinho. E ninguém usou enfeite algum. É que tinha comido um negócio aqui. Quando a gente olha para esse texto, por exemplo, nós vamos ver essa segunda parte, que ninguém usou enfeite. Então nós vamos ver que dentro do contexto, Moisés tinha subido para o monte, estava conversando com Deus, estava orando com Deus. E como Moisés demorou muito, ele tirou os enfeites, eles tiraram os ouros e fez um bezerro de ouro e começou a adorar e a idolatrar a Deus. Eu só estou falando isso daqui como algo do contexto ali que está no versículo. Mas o que eu quero chamar a atenção mesmo para você é para o que esse texto está falando. Porque imagina, se Deus falasse assim para você assim: olha, eu tenho uma promessa para vocês de conquista de uma terra. E glória a Deus. Amém, Deus tem promessas para nós. E Deus fala assim: ó, eu vou expulsar esse povo pagão daí. Tudo aquilo que impede vocês de conquistar a promessa, eu vou retirar. Eu vou dar essa promessa para vocês. E ainda eu vou enviar o meu anjo à sua frente. Então você imagina, na hora que você fala assim, uau. Só que nós vamos ver aqui que o povo fica terrível. Eles choraram por causa de uma terrível notícia. E qual terrível notícia é essa daí? Eles iam conquistar tudo, mas a presença de Deus não estaria lá no meio deles. Agora a pergunta que eu faço para você é: será que realmente nós amamos a presença de Deus? Será que nós amamos a presença de Deus, ou nós vemos culto atrás de culto, porque Deus é um meio, é um mecanismo, é uma moeda de troca para mim conquistar aquilo que eu quero? Deus é a chave do meu milagre, é a chave da minha conquista. Deus é o meio porque eu consigo a promessa. Será que de fato o Espírito Santo, nós temos deixado o Espírito Santo gerar essa realidade em nós? Culto passado nós louvamos um louvor e dizia assim, ó, é Ele.
por Ele que eu estou gastando toda a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria. Vamos ser bem realistas. Nós estamos perdendo tudo por amor e por alegria, porque esse louvor que sai dos nossos lábios tem que ser um louvor de uma realidade que sai no nosso coração. E eu não estou me colocando aqui, irmãos, como alguém que é melhor do que vocês. Pelo contrário, eu estou me colocando aqui como alguém do qual Deus está falando para mim. Que Deus está falando para nós como igreja. Será que nós amamos de fato Deus de verdade? E se Deus não nos dá a provisão, nós vamos continuar dizimando a Deus? De verdade nós seremos gratos com os nossos dízimos? E se Deus não multiplicar os frutos, nós continuaremos ofertando, porque sabemos quem Ele é, porque temos uma revelação clara de quem Deus é, porque isso demonstra o nosso coração. Porque quando nós estivermos diante de Deus, a primeira pergunta que Deus vai fazer para nós é o seguinte: o que era para ser feito primeiro, você fez primeiro? Porque as nossas conquistas, os nossos ouros, tudo aquilo que nós conquistamos não vai nos salvar. Somente aquilo que Cristo fez na cruz vai nos salvar. Cristo é o novo e vivo caminho que nos leva até a Deus. Então, quando nos fala de nós olharmos em Jesus, quando fala para nós focarmos os nossos olhos em Jesus, nós amarmos a Jesus, nós devemos abrir a mão de nós mesmos, abrir a mão dos nossos achismos. E o louvor ainda continua: e Ele virá, e Ele virá. Nós estamos mesmo desejando que Jesus volta? Ou a nossa preocupação é se o Bolsonaro vai voltar? A nossa preocupação é se Deus vai levantar um Pablo Marçal, ou um novo líder político, ou sei lá quem. Nós oramos mais para que o Lula morra, nós oramos mais para que o Bolsonaro volte, do que nós oramos para que Jesus volte. Por quê? Porque a nossa expectativa não está em Deus. A nossa expectativa está no que o homem pode fazer, e o homem não pode fazer nada. Será que a história não nos falou para nós? Será que entra governo e sai governo, entra direita, esquerda, centro, não muda nada? Somente Jesus pode transformar a realidade da nossa nação. Somente Jesus pode transformar a nossa realidade. Somente Jesus pode transformar a nossa cidade. E por que eu estou falando isso? Porque isso é culpa nossa. Nós, como igreja, deveríamos orar, buscar a face do Senhor, buscar a presença de Deus, porque o povo que se chama pelo nome dele, Israel, igreja, se clamasse, se orasse e buscasse a face dele, então ele ouviria e desceria e sararia a nossa terra, e transformaria a nossa nação, e transformaria a nossa cidade. Mas o que nós fazemos? Nós colocamos a expectativa no que o homem pode fazer. Então isso vai mostrar que de fato, em quem nós estamos colocando a nossa expectativa, em quem nós estamos esperando, isso vai demonstrar de fato quem nós amamos. Quem é o amor ao Senhor? Uma outra coisa que eu queria, dentro desse ponto, falar para vocês, é que a Bíblia vai dizer, deixa eu ver aqui para mim não me perder aqui e não falar. A Bíblia vai dizer lá em 1 João 4,20, que se alguém afirma que ama a Deus, mas odeia uma pessoa, você não ama a Deus. Está aí? Se alguém afirma que eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então o amor que eu sinto pelas pessoas vai demonstrar de fato se eu amo a Deus. E agora aqui eu quero falar de uma perspectiva de quantas vezes alguém magoou você, alguém chateou você, e você criou uma mágoa, e você não liberou perdão. Eu sei que tem alguns jovens aqui. Quantas vezes um pai ou uma mãe, ele fez algo na sua infância, ou ele falou alguma palavra, ou alguma coisa que ele fez para você, e isso feriu o seu coração, e você carrega isso até hoje, e você não perdoou. Quantas pessoas aqui estão marcadas pela mágoa,
E isso tem impedido elas de amar as pessoas, mas também tem impedido elas de amar o próprio Deus. Porque eu sei que, pelo menos aqui, todo mundo aqui, eu acho que deve ter feito a oração do Pai Nosso. Eu sei que isso é repetitivo, que eu já falei uma vez aqui. Uma não, né? Várias vezes. Mas o Pai Nosso, ele vai falar de uma oração onde você ora para Deus, para que Deus te perdoa na mesma medida em que você libera perdão para aquele que te ofende. Perdoa os meus devedores, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. E a pergunta é: o que você tem pessoas do qual você tem mágoa? Tem pessoas que ainda você não liberou perdão? Porque isso demonstra se de fato eu amo a Deus. E o perdão não é algo que você fala assim, eu vou perdoar e acabou. Não, o verdadeiro perdão, ele não acontece senão por uma ação do próprio Espírito Santo de Deus dentro da gente. Porque às vezes a gente fala assim, eu consigo isso, eu consigo aquilo. Não, se você acha que alguma coisa bíblica você consegue por esforço, por mérito, e não porque Cristo, por causa da revelação primária de quem Cristo é, então porque agora você tem uma revelação, conhecimento de quem Cristo é, e agora isso te move, então isso daí, meu irmão, é coach. Isso daí não é o Evangelho. Porque o Evangelho de verdade, todas as ações que você vai tomar, toda a obediência, todo ato que você for fazer, será primário porque o Espírito Santo ministrou Cristo em você, e porque agora você tem uma revelação de quem Cristo é, você agora começa a agir e pensar dessa forma. Mas eu quero falar o último ponto, que vai falar sobre, é uma característica de atrair a presença manifesta de Deus, de todos os avivamentos, que é arrependimento. Nós vamos ver, ao longo da história, dos avivamentos, em que todos eles tiveram essa experiência desse mover, desse transbordar de Deus sobre uma igreja, sobre um local, que eles tinham essa convicção de que eles precisavam de algo novo, de uma nova vida. Eles tinham essa sede, essa fome pela presença de Deus, mas algo que era constante, rotineiro, era arrependimento. E arrepender, de uma forma bem simples assim, para explicar para vocês, eu acho que você já deve ter ouvido isso aí. Arrependimento é quando eu deixo de fazer algo, porque isso que eu faço desagrada a Deus. Então remorso é a consequência daquilo que eu faço. Então tipo assim, eu fiz isso de errado, eu fiz uma besteira, e aí isso chateou uma pessoa. Eu traí, eu perdi meu casamento. Então aí você fica aquele mal, aquela deprê, fala, eu estou arrependido. Não, você está com remorso, porque você fez algo de errado, e isso fez você perder. Arrependimento é quando o que eu faço de errado desagrada primeiramente a Deus. Aquilo que eu faço de errado desagrada a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele mora dentro da gente. Então uma vez que o Espírito Santo mora dentro da gente, vira e mexe rotineiramente, às vezes a gente falha, às vezes a gente erra, mas às vezes a gente não tem uma consciência clara do pecado, e a gente vai indo, e Deus desse século tem cauterizado a nossa mente, e a gente vai, e quando pensa que não, algo que era pequenininho começa a crescer, e aí lá na frente eu começo a perder tudo. Então Atos, no capítulo 17, quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, Paulo ele está falando, Atenas é um país idólatra, eles estão ali em idolatria, e o apóstolo Paulo vai dizer assim para eles assim, olha, Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. No versículo 30, ele vai falar assim, Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância, mas agora ele ordena para vocês que vocês se arrependam. Então se até agora nós estamos ignorantes quanto àquilo que Deus quer da gente, quanto àquilo que Deus espera de nós, agora nós não estamos ignorantes, agora nós sabemos a verdade. Agora nós sabemos o que Deus realmente quer de nós.
E agora nós devemos nos arrependermos constantemente dos nossos pecados. Daqui a pouco nós vamos orar aqui. Eu gostaria de fazer um apelo, e esse apelo viria todo mundo aqui. Porque a verdade é uma realidade sobre nós. Todos nós teremos que vir aqui. Mas se eu fizer um apelo e nós orarmos, isso não será suficiente. Não será suficiente. Esse apelo é um apelo que tem que ser contínuo. É um apelo do qual Deus faz para nós todos os dias. Todos os dias nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Porque nós pensamos, porque às vezes nós falamos besteira, porque às vezes nós machucamos a nossa esposa. Você, esposa, às vezes machuca o seu marido falando alguma coisa. Porque às vezes nós mentimos. Então o pecado, ele tem nome. E Deus pede para nós, para que nós venhamos o quê? Nos arrependermos. Arrependemos da nossa idolatria. Arrependemos do nosso adultério. Meu irmão, somente frequentarmos a igreja não faz de nós um cristão. Deus nos convida a vivermos de fato. E se nós queremos de fato atrair a presença de Deus para a nossa igreja, se nós queremos de fato atrair a presença de Deus para a nossa vida, isso daqui tem que ser algo do qual nós temos que buscar para nós. Isso daqui tem que ser algo do qual nós temos que pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu tenho colocado os meus interesses acima de Deus. Eu tenho amado mais a mim mesmo do que o Senhor. Mas agora eu quero, Espírito Santo, que você mude o meu coração. Transforma esse coração de pedra num coração de carne, num coração que ama o Senhor, que ama a tua presença. Então hoje é essa palavra que eu queria